Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Mais de 7 milhões de reais são investidos no novo viaduto de Pindamonhangaba. Taubaté inicia pesquisa de densidade larvária contra a dengue. Olimpíadas faz com que campanha de vacinação seja adiada. População já pagou mais de R$1 trilhão em impostos. Pesquisa comprova que vegetarianos têm menos colesterol e inflamações. E veja também. É muito fácil a gente ajudar, amparar obras que dão suporte às crianças, né? Mas quando chega a hora de amparar a terceira idade, é uma dificuldade tremenda. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui que é tão sensível. Estamos recebendo o Coronel Lamarque, que vocês já conhecem, esteve aqui falando sobre a Casa de Custódia de Taubaté e o PCC, e ele trouxe o seu Haroldo, que é presidente da Casa São Francisco. Um está ajudando o outro aqui na condução desse trabalho de amparo ao idoso. Você vai ter seu coração tocado para ajudar também, eu tenho certeza. Já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. Cresce a cada dia o número de adeptos a uma alimentação saudável. Estudos mostram que grande parte dos brasileiros investem nesse tipo de alimentação porque a preocupação com a saúde vem crescendo a cada dia mais. E eles entenderam que saúde não resume apenas em praticar exercícios, mas sim em comer bem. Mas apenas 12% dos adolescentes brasileiros consomem uma porção de frutas e verduras por dia. O trabalho revisou 23 pesquisas feitas no Brasil sobre esse assunto entre 2005 e 2015. O resultado mostrou que apenas 12,5% dos adolescentes consomem uma porção de fruta, legumes ou verduras por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal seriam 5 porções. Entre a população idosa, a situação é um pouco melhor. Em algumas capitais, como Belo Horizonte e Florianópolis, até 40% têm um consumo considerado adequado desse tipo de alimento. Além dos idosos, mulheres e pessoas com maior poder aquisitivo são as que mais comem alimentos mais saudáveis. Mas, considerando todas as faixas etárias, a pesquisa mostra que os resultados não são bons. 80% das pessoas estavam, inclusive, equivocadas quanto ao próprio consumo de legumes e frutas, já que acreditavam comer a quantidade ideal. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2011, já mostrava que 90% dos brasileiros não consumiam os 400 gramas diários de frutas, verduras e legumes preconizados pela OMS. A ingestão desses alimentos saudáveis ajuda a perder peso, mas depende de quais frutas e legumes são ingeridos. Um outro estudo científico acompanhou a dieta de 117 mil pessoas entre 30 e 40 anos de idade no início do estudo, durante um período de 24 anos. E o resultado diz que o consumo de morango e amora, por exemplo, foi relacionado a uma perda de peso de 500 gramas. Já o consumo de frutas cítricas foi relacionado a uma perda menor, de 112 gramas. Maçãs e peras ajudaram na eliminação de 560 gramas no peso. E legumes como batatas, ervilhas e milho não levaram a perda nenhuma. E a nova cobrança de pedágio na rodovia Tamoios, na Praça Jambeiro, tem deixado a população local em situação difícil. É que o trecho separa bairros da localidade e tem pesado muito no bolso dos moradores, que agora têm que pagar várias tarifas diárias para fazerem atividades básicas, como, por exemplo, ir a escolas ou a postos de saúde. Quem usa Tamoios para ir à praia não gostou nada de saber que a partir de agora tem que pagar pedágio. Imagine para quem mora às margens da rodovia. Só que a gente está pagando, porque, querendo ou não, o pessoal que vem para a praia roda sexta, sábado e domingo. E a gente é todo dia. Ou seja, a gente sustenta o pedágio para pessoas que, como eles colocaram, para avisar o turista, paga uma vez por semana. Ou muitas vezes uma vez por mês, porque agora ninguém nem vai na praia, tá frio. E pra gente que tá aqui, que tem que sair todo dia, tá essa complicação. Os pedágios ficam no quilômetro 16 em Jambeiro e em Paraibuna no quilômetro 56.
A cobrança será nos 2 sentidos. Ida e volta ao litoral pelo corredor custará R$ 19,40. Os moradores de Jambeiro reclamam que a praça dividiu bairros da cidade e terão que pagar para acessar serviços básicos como escola, trabalho e padaria. Estamos aqui com eles aí no nosso quintal, praticamente, decretando para onde a gente vai ou deixa de ir. Porque eu não posso ir ali agora fazer uma visita na escola do meu filho, que eu tenho que pagar pedágio. Ou eu penso em pagar o pedágio e fazer uma visita na escola, saber como meu filho está, ou eu vou resolver outras coisas. Apesar da reclamação, o contrato de concessão do Estado com Nova Tamoios não prevê a isenção de pedágios aos moradores. Um projeto de lei que pede a isenção aos moradores de Paraibuna e Jambeiro tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não há previsão de votação. Mas há quem aprova as tarifas nas rodovias e quem concorda que as tarifas poderiam ser de acordo com o quilômetro que a pessoa consome. Olha, eu acho que o pedágio ele é necessário. Eu trafego pelas avenidas, eu venho pela Washington Luiz, rodovia Anhanguera, Dom Pedro, Carvalho Pinto e agora Tamoios. Todas elas, entende, são rodovias que você tem uma boa assistência e uma boa manutenção. E o estado de conservação é ótimo. Então eu acho que é necessário realmente a gente pagar pedágio. O pedágio em si não é um grande problema. Eu vejo que o maior problema de quem usa uma rodovia é pagar pelo que ele não está usando. Eu aqui pago R$ 3,50 para fazer 65, 70 quilômetros. Enquanto que eu só faço 20, 25. Então eu queria pagar só os meus 25 quilômetros, que seria não R$ 3,50, mas R$ 1,70, R$ 1,60. O certo é pagar pelo que você consome, não pelo trecho inteiro. O que os moradores às margens da rodovia querem é apenas uma solução. Mas o que está aí está assim, um fala que é o governador, outro fala que é a prefeitura, outro fala e assim ninguém se apresenta a quem é de devido valor se apresentar e dar uma explicação para a gente. Agora chegou aquele momento de receber boas dicas para conseguir uma melhor qualidade de vida. O Momento de Saúde de hoje dá dicas de como conservar o bem-estar do idoso no inverno. Acompanhe. A dica de hoje é que o inverno chegou, o tempo está frio e o idoso ele tem a tendência a querer ficar na cama, querer ficar dentro de casa por causa do frio. Então, isso não é interessante, por quê? Porque com a idade chegando, a nossa mecânica respiratória fica comprometida. Então, tem mais dificuldade, a força muscular para respirar fica dificultada. Então, o que acontece? Qualquer gripe ou resfriado favorece o acúmulo de secreção na base pulmonar, o que pode levar a uma pneumonia. Então, pode favorecer a cultura de micro-organismos, o que leva à pneumonia. E a pneumonia é uma das maiores causas de morte por infecção em idosos. Então, se você tem um idoso na sua casa, sua mãe, pai, avô, estimula ele a fazer uma caminhada de vez em quando, leve até o portão, dá uma volta no quarteirão, mas não deixe que ele fique na cama por muito tempo, porque pode favorecer uma pneumonia e pneumonia mata. Até a próxima. Acompanhe agora o plantão da redação com Thaís Olorvic. Olá! Campos do Jordão não terá pista de patinação no gelo no Capivari durante essa temporada de inverno. De acordo com a Estrada de Ferro Campos do Jordão, a licitação para a implantação da pista não teve interessados. A abertura dos envelopes ocorreu no último dia 29. Caiu o número de eleitores com até 17 anos em Taubaté, idade que a exigência do voto ainda é facultativa. A queda foi de 24% e os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda em Taubaté, estão abertas as inscrições para 723 vagas de cursos profissionalizantes disponíveis nas escolas do trabalho. As inscrições devem ser feitas durante este mês de julho e as oportunidades são para Excel básico, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, pintor automotivo, entre outros. Para se inscrever é necessário ser morador de Taubaté e comparecer a uma das unidades da Escola do Trabalho, portando cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade e endereço. Vamos para São José dos Campos? O novo camelódromo da Praça do Sapo vai custar R$ 465 mil. O Centro Popular de Compras ficará na lateral da própria praça, a poucos metros do atual.
A Urban, que é responsável por executar o projeto, deve entregar o espaço em setembro ainda deste ano. Thaís Orlovic, repórter setorial. Daqui a poucos meses acontecerão as eleições municipais e nesse ano as campanhas serão controladas com mais rigor quanto aos gastos eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo especial para identificar fraudes nas prestações de contas dos candidatos e é sobre isso que fala o comentário do dia. Amigos, em tempos de crise, a ordem é cortar gastos e fazer com criatividade o equilíbrio das contas. Condomínios já estão se preparando para fazer esse tipo de corte através da união do esforço de todos os moradores, né? Economizando no consumo de água, no consumo de energia, verificando onde pode aqui e ali fazer aí a limitação dos gastos. E isso tem produzido um resultado bastante satisfatório. Primeiro, o que se recomenda é fazer aí um levantamento de toda a despesa que o condomínio tem e possa ter. Cortar as que forem supérfluas e, na medida do possível, ir economizando gastos, como, por exemplo, a energia, a água. A água, então, é uma coisa que é fundamental a gente economizar, é bem finito, e acabar com essa história do servidor do condomínio sair fazendo vassoura hidráulica, né? Isso aí é um absurdo. Mas um outro detalhe muito importante, sobretudo para aqueles condomínios que terceirizam a atividade de limpeza, segurança, portaria, é verificar que as empresas estejam fazendo o pagamento correto das obrigações sociais, porque em caso de reclamação trabalhista, o condomínio acaba sendo chamado a subsidiar o pagamento do que for levantado no débito do empregado, se realmente não houver condições de pagamento daquilo que foi comprometido e não foi pago. Portanto, a atividade do síndico é muito importante, mas cada condômino tem que fiscalizar todas essas contas, gastos e desperdícios para dar a volta por cima dessa crise. E veja no próximo bloco, brasileiros já pagaram R$1 trilhão só em impostos esse ano. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.